Vou ligar aqui o vídeo e vou copiar o link. Vou mandar aqui para vocês. Acessem logo aí. Vou acessar lá, peraí. E aí? Ainda você pode ver quem é ou deixa eu entrar. Misericórdia. Seu microfone lascou todo agora, viu, Antônio? Acho que é porque tá os dois. Você sai do outro, Antônio. Já saiu, já. Já saiu. Mas entra logo aí, Marquinhos. Não tá não, só tá eu e Antônio aqui. É. Pronto. Pronto, desliga tua câmera e teu microfone aí agora. E eu vou encerrar o Zoom agora. Olha, tá convertendo. Ficou salvo aquele pedaço, ó. Que bom. Agora deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Só tem uma tela, compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo a tela aí? Deu logo uma braba aí. Pronto. Tá fazendo a compartilhar. Pronto, vamos lá. Então, tem alguma dúvida até agora? Beleza. Antônio, tá dando para entender aí? Você tá... Seu microfone tá igual o Darth Vader. Velho, tá muito doido o seu microfone aí. Mas, enfim, qualquer coisa escreve. Acho que é por causa da rede. Mas, enfim, bora lá. Então, vamos começar a entender a estrutura de pastas para a gente começar a criar o nosso projeto em si. A primeira pasta que a gente tem aqui, como ele está organizado em ordem alfabética, vem controller, mas o controller não é tão importante quanto a nossa model. A nossa model é a pasta que faz o relacionamento entre o seu projeto e o banco de dados. Então, eu vou ter, para cada tabela dessa do banco de dados, uma model que representa essa tabela. Então, por exemplo, a tabela, vamos começar pelas pequenas, a tabela cor, ela tem dois campos, então eu vou ter uma model com o nome cor. Dentro da nossa model, eu vou, ao invés de perder tempo explicando para vocês o que é cada coisa, eu vou criando e vocês já vão entendendo do que é que se trata. Vamos lá. Eu tenho aqui um template. Eu vou copiar esse template, que eu não vou perder tempo digitando isso tudo. Já vou fazendo e já vou explicando para vocês o que é cada coisa. Bom, a nomenclatura, a gente vai botar aqui o nome da tabela, iniciando pela primeira letra maiúscula, né?
Quando eu tiver, por exemplo, uma tabela com dois nomes, cor, digamos que a tabela fosse cor animal. Então, eu ia tirar esse hífen aqui e ia ficar assim, ó, cor animal. Por que isso? Porque tem casos de servidores que não aceitam essa forma de escrita de arquivos. Então, para evitar esse problema, a gente já bota logo em minúsculo aqui, tira somente o hífen e vai funcionar. Mas no nosso caso aqui, a tabela só tem somente o nome cor. Então, o primeiro passo é o seguinte, eu digo que o namespace da minha classe, ela é app models. Então, se eu quiser utilizar essa classe core model em qualquer local dentro da minha estrutura de MVC, que na verdade a gente só vai usar no controller, mas digamos que eu quisesse utilizar dentro de um outro local, eu ia botar use app barra invertida models barra invertida core. É dessa forma. Entendeu? Aqui ele usa também, ele chama uma classe chamada model, que é a classe que é estendida aqui, ó. Então, o meu template, na verdade, o nome da nossa classe é core. Então, ele se estende da classe model. Dentro da classe model tem as configurações de acesso ao banco de dados. Então, ele usa, como é o nome? Espera aí que eu vou lembrar. O PDO para fazer o acesso ao banco de dados. Então, aqui ele fica o script que executa a query para acessar o banco de dados. E aqui tem alguns outros métodos. Então, a classe core, ela estende a classe model. Pronto. Quando eu faço aqui, ó, o function, dentro do construtor, eu passo o construtor da classe model. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Classe model, o construtor lá de dentro da classe model, que tem a parte das configurações do PDO. Enfim. E aqui embaixo, o que é que acontece? A gente vai declarar aqui dentro as informações da sua classe. Por exemplo, a minha classe cor, ela representa ela é uma model que representa a tabela cor. Então, na minha tabela cor, eu tenho dois atributos. Eu tenho o ID cor e tenho o nome da cor. Então, eu vou passar lá para dentro da minha classe esses dois atributos, o ID cor e vou passar também o nome da cor. Bom, dando uma explanação assim rápida sobre classes de modelo dentro do PHP, eu não posso, não é seguro, na verdade, você acessar os atributos da sua classe de forma direta. Como assim? Eu posso, dentro de um método aqui, ó, querer acessar o ID da cor, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, this, e eu já estou acessando aqui diretamente, ó, ID cor, diretamente o atributo. Então, isso não é uma forma elegante e nem segura de se acessar um atributo dentro de uma classe. Então, o que é que a gente faz? A gente usa os métodos get e set. Então, se dentro do VS Case tem um plugin que você pode instalar aí, se chegar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tá aqui, getter. Aqui, getter and set PHP, tá vendo? Ele já está instalado. Ele vai criar os getter and set automaticamente dentro do meu projeto. Então, vou chegar aqui em cima de ID core, insert PHP get and set. Antes disso, deixa eu apagar os que já tem aqui, que é referente aos atributos que a gente tinha criado antes, e vou também vou criar aqui os get and set do ID core. Então, eu vou clicar aqui, ó, insert PHP get and set. Ele vai criar lá embaixo do seu projeto. Ele vai criar os dois métodos de acesso. Eu vou tirar aqui esses comentários, porque como eu já sei do que se trata, eu vou também tirar essa linha, que ela é desnecessária.
Aí o que acontece? A partir disso, eu crio os getInset. Se eu quiser utilizar, por exemplo, o ID cor, ao invés de eu fazer diz ID cor, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer diz get ID cor e vou acessar o método que vai retornar para mim o valor do atributo ID cor. Por que isso? Porque aqui dentro do método get ele vai retornar o ID cor, só que o método set a gente vai fazer uma configuração de segurança. Toda vez que for inserido um valor para ID cor, eu vou verificar dentro do meu banco de dados, eu vou entender, eu vou saber que o ID cor é um campo do tipo inteiro. Então, não faria sentido alguém me passar aqui ao invés do ID, nesse atributo aqui, ID cor, alguém ao invés de me passar o número 1, me passar, por exemplo, o nome. Isso aqui não é um inteiro. Isso aqui é uma variável, é um texto. Entendeu? Isso aqui é uma string. Então, eu poderia botar ABC aqui junto e por aí vai. Então, para evitar esse tipo de problema, além de evitar também passar SQL inject aqui dentro, a gente faz uma verificação de segurança. A gente vai fazer aqui, ó, vai pegar esse aqui, o ID cor, que é passado por meio de atributo para esse método setIDCor, e vou fazer o seguinte, ó. Dentro da minha classe model, eu tenho alguns métodos que eu vou utilizar com muita frequência. Aqui, ó, são esses aqui, ó. Verificar se é uma data, verificar se é um e-mail, verificar se é um float ou um double, verificar se é inteiro, verificar se é um número, verificar se é um string. No nosso caso aqui, eu preciso verificar se ele é um inteiro. Então, vou selecionar esse método e vou passar o atributo para dentro dele. Então, agora eu estou dizendo o seguinte, ó, que ID cor ele é igual a... Eu vou verificar, fazer a verificação de segurança e vou passar o ID cor. Então, se eu abrir aqui o filter var sanitize aí, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos os caracteres que eu passei dentro do atributo e vai retornar um inteiro. Então, se for um SQL inject, por exemplo, já vai quebrar e já não vai funcionar. Essa é uma verificação de segurança que a partir do momento que eu retorno um get aqui, eu vou retornar já feita essa verificação aqui, ó. Porque em algum momento eu vou passar o set, eu vou dizer aqui, ó, set para mim o ID, set ID cor, eu vou passar aqui o valor, ele vai verificar para mim e a partir disso eu vou retornar aqui já o valor verificado, fazendo todas as verificações de segurança. Então eu vou fazer aqui também, vou gerar um get inset para o nome da cor também, né? Eu vou tirar, da mesma forma que eu fiz no outro, vou tirar essas linhas que não são necessárias. E aqui, como eu sei que lá no meu banco de dados o nome cor é um varchar, ou seja, ele vai esperar uma string no campo de texto, eu tenho também, dentro da minha classe model, eu tenho também um verificador de strings. Oi? Ó, o que acontece? Você tem que fazer isso para todos os campos da tabela, não é isso que você perguntou? Pronto. Não é necessário e muita gente não faz. Mas, por exemplo, eu uso essa estrutura de projeto desde 2016 e eu nunca sofri um ataque de hack. O servidor já sofreu inúmeros, mas o sistema em si diretamente nunca sofreu. Por quê? Esse tipo de verificação de segurança ela é imprescindível. Além do mais, quando você vai criar o seu projeto, você vai criar a sua tabela aqui, ó. Você vai pegar, vai criar o ID cor, vai criar o nome da cor. Pronto. Nesse momento aqui, você já sabe qual é o tipo de dados que você vai receber na sua tabela. Então, você pode fazer essa verificação aqui. Em alguns casos, eu não faço direto na model. Depois você vai ver, vai entender lá dentro do projeto que eu faço a mesma verificação aqui em controller. Então, às vezes, o que é que acontece?
Às vezes eu faço dentro de models e dentro de controller, e às vezes eu faço somente dentro de controller, mas eu faço em algum momento. O lá, o cá, em algum momento eu vou fazer. Então, em alguns casos, você vai ver isso aqui retornando somente a variável que eu passei aqui como atributo para o método setCore. Então, eu estou explicando que tem essa possibilidade de fazer assim, mas também você pode não fazer. Agora, o método get e o método set, ele é imprescindível. Eu não vou acessar em nenhum local dos meus projetos os atributos da classe de forma direta. Sempre vai ser dessa forma, através dos métodos get e set. Entendeu? Rapaz, rapaz, ficou ruim aí, viu, Antônio? Tá rouco. A gente não tá conseguindo entender nada. Mas é o seguinte. Bom, então a gente passou aqui pela parte de criar os atributos da classe. Nós vamos agora, passamos também pelo método de construção da nossa classe, ou seja, toda vez que eu chamar a classe coModel, ela vai chegar aqui, vai fazer aquela configuração do arquivo model.php aqui, ó, e já vai fazer a configuração do nosso acesso ao banco de dados. E aí aqui eu começo a desenvolver os métodos que vão acessar as tabelas do nosso banco de dados. Por padrão, o que acontece? Por padrão, eu sei que em um determinado momento eu vou fazer dois tipos de acesso. Um acesso para listar todos e um acesso para listar somente aquele campo, aquele registro específico. Então, uma hora eu vou querer buscar todas as cores aqui no caso, e em um outro momento eu vou querer buscar pelo ID da cor. Então, eu tenho dois métodos específicos que fazem isso. Como é que eu faço a nomenclatura deles dentro da minha estrutura de projetos? A primeira, eu vou botar o nome da minha tabela, começando com o primeiro número, com a primeira letra maiúscula. E aqui, no caso, se ela tivesse, por exemplo, se ela se chamasse cor animais, se a tabela se chamasse animais, assim, dessa forma, o que eu ia fazer? Aqui, nesse caso aqui, eu posso passar um camel case e botar a letra maiúscula que vai funcionar. Aqui eu passo exatamente o nome da minha tabela. Então, a minha tabela se chama cor. Eu vou passar aqui get, cor, e vou passar, C maiúsculo, e vou passar no final um S, para significar que eu estou querendo trazer todas as cores. Então, seguindo o padrão dos meus projetos, eu faço o uso dessa nomenclatura. Então, eu sei que o método que termina com S não é porque a tabela termina com S. Por exemplo, eu poderia chamar essa tabela de cores. Se essa tabela se chamasse cores, por exemplo, ao invés de cor, fosse cores, nesse caso aqui ia ficar cores, né? Normal, ia pegar os atributos da tabela. Porém, aqui embaixo, ele ia ficar cores. Desta forma, com dois S. Por quê? Porque um S seria do nome cores e o outro S para significar que eu estou querendo buscar todas as cores. Então, esse S do final, ele não está relacionado com o nome da tabela, e sim com a função que busca todas as cores. Então, deixa eu tirar aqui esse restante, porque não se chama cor, então fica cor e o S para significar que eu quero buscar todas as cores. Pronto. Aí, por padrão, eu faço o seguinte, eu declaro uma variável com nome de SQL e passo aqui dentro a minha query de consulta ao banco de dados, de forma escrita mesmo, manual, direta. Se eu quiser buscar aqui dentro do meu SQL, eu vou buscar cor, eu só executar aqui, vai rodar, não vai trazer nada, porque não tem nada, mas eu posso, por exemplo, passar aqui, ó, um order by, e eu quero que ele chame pelo nome da cor e ele traga ascendente.
Pronto, eu vou copiar aqui, deixa eu botar para rodar. Ele vai funcionar, vou copiar e vou colar aqui dentro. Pronto. Dessa forma, eu escrevi a minha query. Pronto. Escrita a nossa query, eu vou passar esse atributo para dentro do método query. O método query, ele está lá dentro da model, tá vendo? Esse é o arquivo de model, aqui é o método query. Ele vai fazer essa consulta para mim e eu vou retornar esse método query. Como esse método query, ele vai retornar para mim uma consulta ao banco de dados executada pelo PDO, então ele vai me retornar aqui um método chamado fetchAll, que vai me trazer todos os registros. Quando se trata de registros múltiplos, você usa o fetchAll. Então, dessa forma aqui, eu já vou conseguir trazer todas as minhas cores que estão salvas lá dentro do meu banco de dados. Pronto. Agora, quando eu quiser, por exemplo, pegar somente uma cor, eu tiro simplesmente o S do nome do meu método. Eu tiro o S. E aí eu vou fazer a minha consulta. Pega aqui a minha consulta. A minha consulta é a seguinte: eu quero que me traga a cor onde o ID da cor, é igual a, sei lá, 1. Vou executar aqui. Pronto. Não vai me trazer nada porque não existe uma cor cadastrada, mas eu vou copiar aqui a minha query e vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui um ponto de interrogação dentro da minha variável SQL e aqui embaixo eu vou declarar uma outra variável com o nome parâmetros, na verdade. O nome, as nomenclaturas que eu uso de variável, você pode utilizar o nome que você quiser. Se você quiser botar, por exemplo, aqui, ó, se você quiser botar query, ele vai funcionar também, não tem problema. O nome da variável não vai interferir em nada. O que vai interferir é se você mudar o nome dos métodos, mas o nome da variável não vai interferir. Eu uso mais por um padrão. Você tem que desenvolver um padrão de escrita para você poder desenvolver vários projetos e saber o que é cada método de forma muito rápida. Então, se eu abro qualquer módulo dentro de qualquer projeto que eu fiz, eu sei que o método get, que termina com S, vai retornar todos os registros daquela tabela. Então, é bom você usar nomes que você possa identificar. Então, aqui a nossa query, eu escrevi a minha query, que eu fiz a consulta aqui, pedi para ela trazer a cor que tenha o ID igual a um ponto de interrogação. Pronto. Agora, esse ID eu vou passar através do método get e inset. Então, lá no meu controlador, quando eu fizer o acesso a essa moda, eu vou passar um parâmetro para acessar o método getCor, e esse parâmetro vai cair aqui dentro. Eu vou dizer o seguinte: eu quero que pegue esse ponto de interrogação e substitua por esse primeiro atributo aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, end, nome, cor, é igual, outro ponto de interrogação, se eu tivesse dois pontos de interrogação, eu ia chegar aqui, botar uma vírgula, e ia passar o valor desse outro ponto de interrogação. Então, nesse caso lá, eu estou pedindo uma cor, então eu ia passar aqui também a cor. Mas nesse caso, a gente só vai precisar passar o ID para fazer a consulta. Tem casos que a gente vai precisar passar outras coisas, mas nesse caso aqui eu só vou passar somente a cor, então eu vou botar aqui o get ID cor. Pronto. Então, os nossos dois métodos que faz a consulta no banco de dados já estão prontos. Eu tenho um método que eu vou trazer todas as cores e tenho um método que eu vou trazer uma cor específica passando esse atributo. Agora, quando eu chamo aqui o método query, eu passo a minha query que eu escrevi, ele vai me retornar um conjunto de dados. Então, nesse caso aqui, eu vou passar, além da minha query, do meu SQL, eu vou passar também o array de parâmetros que eu criei aqui em cima. Então, eu vou passar o SQL, que é a minha query aqui em cima, e vou passar também o array de parâmetros. Eu poderia, por exemplo, ao invés de fazer isso, eu poderia chegar aqui em cima e concatenar e fazer o seguinte, fazer isso aqui, ó, this get id cor. Pronto. Poderia fazer dessa forma. E ao invés e nesse caso aí, agora eu não ia passar parâmetro, porque não tem um ponto de interrogação nenhum, tirei, não foi? Então agora eu posso passar de forma direta. Vai funcionar também, mas não é uma forma muito elegante de fazer isso. Então, o que eu faço?
eu boto lá o ponto de interrogação e deixo que o PDO faz o restante para mim. Para quê? Mas ali passa, porque eu deixei o espaço lá no canto. E o colchão também? Daqui a pouco eu tiro, não vai dar para tirar agora não. Voltando aqui, vamos lá. Então, o que acontece? Eu estou passando aqui os parâmetros, estou passando a minha consulta, só que agora, como eu trago somente uma informação específica, eu não uso o fetch all, porque só vem um único registro. Se só vem um único registro, eu passo somente o método fetch. Esses dois métodos aqui você encontra na documentação do PDO. Você entender exatamente como eles dois funcionam. Enfim, então vamos lá. Aqui, então, eu declarei os meus dois métodos de consulta da minha tabela. Então, se eu colocar aqui, cadê? Não, é isso mesmo. Eu criei aqui o método de listar todos e o método que lista somente um. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Marquinhos? Pronto. Então, vamos lá. Agora nós temos um outro método muito importante, que é o método de persistência de dados no banco de dados. Como é que ele funciona? Eu preciso inserir dados na minha tabela, não é isso? Eu preciso... É isso aqui. Tá compartilhando sua tela. É isso mesmo. Eu preciso inserir dados, porque eu não vou ter o acesso ao banco de dados para vir aqui, por exemplo, inserir a cor verde. Eu não vou ter essa disponibilidade dentro do meu sistema, né? De ter um PHP MyAdmin para passar para o usuário fazer essa inserção. Então, eu tenho que passar de forma dinâmica. Quando ele cadastrar lá o formulário, cair aqui dentro. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu faço dentro desse método, o nome também aqui não faz nenhuma diferença. Eu posso colocar qualquer nome, como eu já disse, você pode colocar qualquer nome aqui em cima desses métodos. O que eu estou explicando é que eu tenho esse padrão de nomes para poder identificar as coisas facilmente quando eu mudo de um projeto para outro. Como eu sei que eu fiz todos os projetos, então eu sei que o método set é o método de persistência de dados. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu verifico se existe o ID. Nesse caso aqui chama ID cor. Então, eu verifico se existe. Se existe, eu vou criar um script que vai fazer uma atualização no meu banco de dados. Então, eu vou pegar aqui a tabela cor e vou pegar o campo cor. Na verdade, ele tem aqui dois campos. Tem o ID e tem o nome. Então, eu vou pegar aqui o nome da cor. Eu não vou explicar também agora o script do SQL, vocês depois procuram na internet. E aí eu vou passar aqui como parâmetro o ponto de interrogação, que até esse momento eu ainda não sei qual é a cor, e vou passar também o ID, ou seja, eu quero que no ID cor tal, que eu passar no caso, me atualize o campo cor. Pronto. Se eu tivesse mais de um campo, eu ia botar vírgula, e aí bota todos os campos que tem ponto de interrogação. Aí aqui embaixo nos parâmetros, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, nesse caso aqui eu vou precisar passar dois parâmetros. Um vai ser o get nome cor e o outro parâmetro vai ser bem na mesma ordem. Se você pegar, por exemplo, o ID aqui e pegar e botar ele aqui, ao invés de botar lá, botar ele aqui, ó, ele vai dar erro. Porque você vai estar passando para dentro de ID cor, você vai estar passando um valor que não é um ID. Então, ele segue a mesma sequência. Se você botou aqui primeiro a cor, você vai botar aqui também primeiro a cor. Segundo, o ID, então vai ser get ID cor. Pronto. Da mesma forma, eu passo a query, passando o SQL e o parâmetro. Ele me retorna um método chamado raw count, para ver se ele realmente realizou o update. Realizando o update, eu venho e retorno o mesmo ID que eu passei anteriormente, que é o valor que eu passei.
Pronto. Fizemos uma atualização da tabela de banco de dados. Agora, se eu quiser inserir, eu vou fazer um processo bem parecido. Como é que eu sei quando eu vou inserir e quando eu vou atualizar? Simples, se eu passei o campo ID. Porque o campo ID, ele é um campo primary key auto-incremente. Então, ele não é passado manualmente, ele é gerado automaticamente no banco. Se eu tiver na hora de ir chamando esse método aqui, se eu passar o ID da cor, ele significa que ele vai atualizar. Se eu não passar, significa que eu vou inserir um novo. Então, eu vou pegar aqui o comando do SQL insert into cor. Eu vou dizer qual é a cor que eu vou passar, que nesse caso aqui eu ainda não sei, é um ponto de interrogação. Passei meu ponto de interrogação. Não, desculpa, eu me atrapalhei aqui. Aqui é o nome do campo. Então, vai ser nome, cor, que eu vou passar aqui. Como atributo, eu vou passar um valor de interrogação que eu não sei, que eu vou passar aqui embaixo, dentro dos meus parâmetros. Eu vou passar o get nome, cor. Pronto. Dessa forma, eu já escrevi aqui a minha query. Eu vou dizer que é para pegar, inserir um novo registro na tabela cor. O campo cor é igual ao ponto de interrogação, o ponto de interrogação é igual ao get nome cor, que a gente vai setar lá na frente. Então, aqui eu vou retornar de novo a mesma coisa que eu fiz nos outros locais, ó, vou passar o SQL e os parâmetros, e nesse caso aqui, o PDO vai me retornar o registro que ele fizer lá no banco de dados. Então, o que acontece? Quando eu fizer esse registro, ele vai me retornar esse ID aqui, ó, que acabou de gerar automaticamente. Para fins de uso lá dentro da minha aplicação, eu vou precisar desse ID que eu acabei de gerar. Então, ele me retorna aqui esse ID. Então, o retorno dessa query é todos os cadastros. O retorno dessa aqui é somente o cadastro que eu especifiquei o ID. Aqui ele retorna o próprio ID que eu passei como parâmetro, se não der nenhum erro na hora de atualizar a tabela. E nesse caso aqui, ele me retorna somente o ID, o último ID que ele acabou de registrar. Eu fiz o cadastro de uma nova cor, gerou um novo ID, ele me retorna aqui. Pronto. Um outro método que eu sempre utilizo também é o método de distinção de nomes. Por exemplo, eu vou querer que a minha tabela ela não preencha duas cores com o mesmo nome. Então, eu vou ter um método aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar a cor pelo nome. Então, eu vou pegar aqui o nome do método, get cor by name. Esse método poderia se chamar, sei lá, pesquise pelo nome? Poderia. Poderia se chamar qualquer outra coisa, mas voltando àquele ponto. Como eu tenho que ter uma estrutura de nomenclaturas, eu escolhi esse nome, que é o que melhor representa, na minha opinião, para mim. Então, eu quero dizer que eu quero que retorne, por isso o nome get, retorne uma cor pelo nome. Pronto. Então, eu vou fazer aqui a minha consulta. Eu vou fazer a minha consulta aqui. Eu vou pesquisar dentro da tabela cor, aonde o nome da cor vai ser igual a o nome da cor vai ser igual a ponto de interrogação, que até esse momento eu não sei qual é a cor. Eita, não sei qual é a cor. E aqui dentro dos meus parâmetros, em referência a esse ponto de interrogação, eu vou passar aqui o meu get nome cor. Pronto. E aqui agora a gente vai precisar passar de novo da mesma forma para dentro de query. Eu vou passar o SQL, vou passar o parâmetros e vou retornar aqui agora um mesmo registro, né? Vai pesquisar se o campo existe. Se já existir, ele vai me retornar tudo desse registro. Eu posso simplesmente retornar aqui o ID da cor, também é bom. E aí eu vou retornar esse dado aqui para dentro. Então, se o campo eu estou passando, por exemplo, cor verde, como eu já cadastrei um, vou botar verde aqui, pronto, vai me retornar um registro. Então, aqui nessa consulta minha aqui, vai me retornar um registro. Lá na frente, você vai ver para que ele serve. Mas esse é um método que eu utilizo também bastante.
O outro método que é bastante utilizado é o método delete, que é usado justamente para isso, para deletar um cadastro. Então, eu vou passar aqui o nome da tabela cor. Eu quero deletar pelo ID, então vou passar aqui ID da cor. De novo, ponto de interrogação. Aí dentro dos meus parâmetros, vou passar get ID cor. Pronto. Então, vou executar e aí ele vai me retornar aquele mesmo retorno que ele faz no update. Se tudo ocorreu bem, ele vai retornar verdadeiro aqui. Se ocorreu algum erro, ele vai retornar um exception, porque dentro da minha query ele tem um exception aqui, ó. Então, foi. Tá, é o tempo que eu tiro o carro aqui também da garagem. 10 minutinhos aqui, rapidinho a gente volta. Mas rapidinho, Marquinhos, só para finalizar aqui, o método delete serve justamente para deletar. Dessa forma, a gente finaliza a nossa model. Se eu quisesse, por exemplo, fazer outras consultas dentro da minha tabela, qualquer tipo de outra consulta que eu queira fazer, eu posso criar qualquer método aqui dentro e fazer essas consultas. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma consulta que retorna dados. Se ela retorna dados, é um get. Então, eu vou fazer aqui, function get minha consulta. Consulta. Pronto. E aí você vai escrever a sua query, vai passar parâmetro se for o caso, se não for, não passa, e vai retornar. Então, você vai ter um método que faz essa consulta personalizada que você quer. Se você quer fazer alguma forma de inserir, você vai trazer ele, vai botar aqui embaixo, para ficar dentro do padrão. E vai fazer um método aqui, um método de deletar de uma forma diferente da comum. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa model. Agora vamos dar uma pausa aí de 10 minutos mais ou menos. É 10h32, 10h40 nós volta. E aí eu volto para a gente fazer o controller. E aí vai ficar claro como é que o método se relaciona com o controller e como a gente insere e busca dados dentro da tabela. Aí a gente vai poder ver na tela aqui o que é que a gente já está fazendo, o que é que está acontecendo. Oi? O Antônio tá osso, velho. Não tô conseguindo ouvir nada, velho. Hã? Rapaz, tá osso, velho. Não tô ouvindo nada aí, nada, nada. Tá tudo embaçado aí. Não tem um outro microfone que tu possa. Ah, ele mandou um chat aqui, peraí. Tem que fazer isso para todos os campos do banco, sim. Isso faz uma vez e aproveita todo o projeto. Exatamente. Você só precisa fazer isso uma vez. Você só cria a tabela no banco de dados uma vez. Criou a tabela no banco de dados, corre aqui e cria model. À medida que você vai evoluir no seu projeto, talvez você precise mudar essas queries aqui, ó. Mas é à medida que você for mudando. Por exemplo, nos cadastros, nos relatórios da direcional. Ah, eu quero que traga isso e isso, aquilo. Pronto, eu venho aqui, escrevo a minha query novamente e ela vai passar a vir atualizar as informações. Entendeu? Mas você vai usar em todo o projeto. Então, todo projeto desenvolvido manualmente tem esse peso. Tudo que você criar, você cria aqui a cor, a tabela cor, cria a model cor, cria o controlador cor e cria uma view para cor. Então, tudo que você for criando, você tem que criar nessa escala. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque o seu desenvolvimento fica um pouco mais lento do que o normal, e bom porque você sabe exatamente onde está cada script que você escreveu dentro do seu projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto de responsabilidade que você não pode deixar a esmo, você tem que saber o que está rolando sempre, você vai estar na vantagem, porque você escreveu o seu código e você sabe onde está. Por exemplo, a minha consulta não está retornando tal coisa. Onde é que fica essa consulta? Não sei. Não, você sabe que está lá dentro da model. Se não está retornando todas as cores, pronto, eu sei que o método que retorna as cores são esse aqui, eu vou ver o meu ponto de partida de estudo do meu projeto é aqui. Entendeu? Na próxima, daqui a pouco a gente vai ver o controlador se comunicando com o controller, aí ou com a model, aí a gente vai conseguir entender
exatamente como funcionam esses métodos aqui, e vai ficar mais claro. Espera aí, 10 minutinhos eu tô de volta. Não sai nem da live aí, que eu não vou nem fechar a live. Vou simplesmente desativar aqui o microfone, daqui a pouco eu volto.
Pronto, tô de volta. Todo mundo aí? Marquinhos? Marquinhos? Quando começar a pingar, pode mostrar aqui, viu? Eu acho que é aqui, mas pode ser. Marquinhos? Chama o Donzelo, eu disse que era ligeiro. Bora. Bora. Deixa eu ajustar aqui o negócio aqui. Pronto. Ah, oi. Tem? Gravar lá mesmo. Recorde. Ah, é pago, pô. Não, pago não vale, não. Sai fora. Bom, vou começar agora a fazer o Dendê para funcionar. Vamos. A gente já viu como é que funciona a model. Bora ver agora como é que funciona o controlador que acessa essa estrutura das models. Os métodos que estão acessando o banco de dados. Então, vou copiar aqui o index. Esse método index, ele é padrão. Então, esse método tem que existir para funcionar isso aqui, para rodar. Então, eu vou copiar ele. Eu já aproveito uma base de código e vou renomear. A mesma coisa quando você renomeia a model, ele segue o mesmo padrão aqui. Então, se fosse cor, underline, animais, ele ia ficar cor sem um underline, somente animais com a primeira letra minúscula. E aqui, então, a gente vai botar cor, controller, sempre o nome controller nos controllers, e nas models, cor model. Vamos lá. Então, aqui eu já trago o namespace diferente de model. Model, eu tinha o namespace model, app model, e aqui eu tenho app controller. Então, se eu quiser acessar depois, eu vou botar somente aqui o use, ao invés de namespace, eu vou botar use, eu vou botar uma barra aqui e vou botar o nome do meu controlador, que seria cor. Beleza. Vou mudar logo o nome aqui da minha classe. Ela se chama cor.
ela estende a classe controller, que também é igual a model. A model, ela tem somente, tem poucos métodos. Rapaz, diabo de tanto gato. Ela tem poucos métodos, mas o método, o controlador, ele tem uma infinidade de métodos, ó. Tem uma cacetada. Eu não vou explicar para vocês o que é cada um deles, mas à medida que a gente for usando, vocês vão ver a utilidade de cada um e, enfim, por aí vai. O que for precisando, vai usando. Se não, não utiliza. Bom, o método construtor, ele passa dois atributos. Eu preciso chamar aqui, eu chamo o método construtor do, do controlador. E como eu estendo a classe controlador, eu tenho acesso a todos os métodos de controlador. Dentro do método de controlador tem um que se chama view, que eu preciso passar alguns atributos para ser. Voltei. Funcionou? Fui e voltei, eu acho. Nem eu. Eu apertei, foi em cima de coisa aí foi tudo. Tem que selecionar. Pronto, tá vendo a tela de novo? Eu fechei o navegador, pô. Pronto. Então, a minha classe view, ela renderiza na minha tela essas informações que o usuário vê. Então, se eu der um Ctrl U aqui, esse código HTML, ele é gerado a partir da minha classe view. Então, dentro do meu controlador, eu acesso através de um método, eu utilizo um atributo da minha classe controlador para acessar a view. Então, eu digo que o meu atributo view, ele estende um novo view. Então, é uma nova classe de visualização. Então, eu vou poder ver, ter uma interface para que o usuário possa ver o que é que está acontecendo de forma linkada através do controlador e da view. Então, eu preciso, dentro do método view, da classe view, que eu estendi aqui, ó, eu disse que esse view aqui é mesmo que eu disser que é um new classe view. Então, se eu abrir aqui a classe view, meu pai, ele não vai abrir assim, não. Esse coisa é uma bosta. Mas aqui, o view está aqui embaixo. Se eu abrir a classe view e mostrar para vocês, tem um método dentro dele que se chama setActive. Vamos procurar aqui. setActive. Pronto. Um método que se chama setActive, que passa um tema, e Active, que é um atributo da classe, ele recebe o nome, a classe Active. Isso aqui ele vai servir para, por acaso, deixa eu ver aqui, direcional. Se eu abrir aqui o site da direcional, fazer login, aquele método serve para eu identificar qual é a área do sistema que eu estou. Então, se eu acessar aqui estoque, observe que estoque foi destacado dos outros itens do menu. Por quê? Porque eu passei aqui dentro do meu set Active o nome estoque e dentro da minha view eu selecionei estoque. Então, se eu passar aqui ordem de serviço, aqui para dentro de ordem de serviço, eu passei que ele estava com set Active ordem de serviço. Então, eu pude selecionar na minha view. Então, é uma forma que eu tenho de passar informações para a view para poder interagir com o usuário. Esse outro método aqui, ele é usado para me dizer qual tema eu acesso. Por exemplo, se eu sair aqui, esse tema, ele é diferente. Esse tema aqui é o tema de login. Então, se eu passar aqui o nome login, eu vou acessar esse tema. O que é um tema? Lá na frente a gente vai ver o tema, o que é, como funciona ele. Mas é aqui que eu digo qual é o tema que eu estou utilizando. Então, eu vou passar aqui o default. Eu quero que ele fique, por enquanto, como default, porque não vai ter sistema de usuário por enquanto. Então, o default é um dos temas que eu renderizo na minha view. E aí, por padrão, eu tenho que trazer um método chamado index. Se eu não trouxer esse método aqui, o método index, se eu botar lá
cor, ele já dá logo um erro, ó, porque a classe controller, ele automaticamente, tá vendo, ó? Ele diz assim, ó, não foi implementado o método index. Então, eu tenho que passar, de todo jeito, o método index para funcionar o meu extend com o controlador. Então, o método index é padrão. Mesmo que eu não retorne nada, eu posso simplesmente aqui, ó, não retornar nada, ele tem que estar lá. Inclusive, não deu erro, tá vendo? Porque o que importa é que tenha um método com nome index. Que o meu sistema vai entender que o método index, ele funciona. Vou tirar isso aqui para uma outra aba, para não ficar toda hora vendo. O método index, quando eu chamar aqui cor, ele vai buscar aquele método index. Não tem nada. Eu botei para... Rapaz, é brincadeira. Eu botei para ele retornar nulo, mas ele funciona. Deixa eu botar aqui, retornar meu primeiro controlador. 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 Meu primeiro controlador. Ué. Meu Deus. Meu primeiro controlador. Pronto. Tá funcionando. Então, o método index, ele é padrão, ele é obrigatório funcionar. Agora, dentro da minha estrutura de projeto, o método index, assim como qualquer um outro método, você pode dar o nome que quiser também. O método index tem que ter o nome, o método index tem que ter o nome index. Por quê? Porque a minha estrutura de projeto, ela espera que todo controlador, o primeiro método se chame index. Você é obrigado a usar? Não, mas você é obrigado a declarar. Então, se você não quiser, você não utiliza, mas você é obrigado a declarar, senão a sua estrutura de projeto não vai funcionar corretamente. Agora, como eu faço para criar uma rota? Eu preciso criar uma rota que acesse os meus animais, ou as minhas cores, não é isso? Então, o que é que acontece? Se eu preciso de uma rota que acesse as minhas cores, eu vou dizer que é pet public, esse public vai sumir, então, cor, pronto. E aqui dentro, eu vou fazer todas as minhas movimentações de interação com o usuário. Vamos lá. Alguns frameworks, por exemplo, o Laravel, você tem uma rota separada, um arquivo de rota separado, no qual você passa o nome da rota e o nome do método que você quer acessar, se você vai esperar ou não atributos, qual é o método que você está esperando, se é o get, se é o post, se é o punch, se é o path, se é o delete. No nosso caso aqui, eu declaro uma rota simplesmente pelo fato de criar um controlador. O fato de eu criar um controlador, eu já criei uma rota. Então, se eu criei um controlador com o nome cor, eu já tenho uma rota com o nome cor. Ele vai exibir alguma coisa? Não, não vai exibir nada. Só vai exibir se eu passar a exibir a partir daqui. Mas se eu não passar nada, por exemplo, no meu index, ele não vai retornar nada. E daí, a partir disso, eu posso passar qualquer coisa aqui, ó. Ele vai continuar sem funcionar nada. Por quê? Porque não tem nenhuma informação dentro do meu método, mas isso já é uma rota. O que acontece? Então, para eu conseguir criar os parâmetros da minha rota, eu vou, por exemplo, eu vou abrir aqui o Postman, para a gente testar esse de rota. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu fazer o negócio certo. Pronto. Essa é a minha rota de cor. Não vai retornar nada. O status ok, porque ele se conectou. Não vai retornar nada, beleza. Pronto. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, criar um outro método na minha rota, digamos que eu quero que a minha rota ela tenha mais um parâmetro. Eu quero cor e quero que ele traga lista. Vamos listar. Vamos dizer assim, método listar. Então, eu vou criar aqui um método. Vamos listar.
E a partir de agora, eu tenho a minha rota com o método listar. Então, se eu botar aqui meu método listar. Pronto. Funcionando. Então, se eu acessar esse método aqui dentro do meu Postman, ele vai me retornar a mesma coisa que retornou lá no navegador. Então, dessa forma que a gente cria a rota. A gente cria a rota base com o nome no controlador. Outra observação, ele vai ser acessado antes de controlador. Observe que aqui eu não botei core controller. Se eu fizer isso aqui, vai dar um erro. Vai dizer que não existe, quer ver? Tá vendo? A classe não existe. Então, ele vai, dentro do meu sistema aqui, ele consome somente o que tem antes de controller. Por isso o nome controller, para você conseguir identificar e saber que isso é um controller. Então, é assim que você cria a rota. A rota é o nome do controlador e o método é o nome dos seus métodos de dentro do seu controlador. Então, sabendo disso, a gente vai primeiro criar um método que lista. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber do meu banco de dados? É todos os cadastros que existem naquela tabela. Então, eu vou ter um método que vai listar tudo isso. Então, eu já tenho um método que se chama index. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma model que se chama cor, que ela referencia a tabela de cor no meu banco de dados. Então, o que é que acontece? Eu não tenho como acessar a model diretamente. Eu não posso chegar aqui no navegador, por exemplo, e digitar cor model, não vai funcionar. Por quê? Porque o meu sistema ele não busca a pasta model, ele busca a pasta controlador, a pasta controller. Se ele busca a pasta controller, dentro da pasta controller, eu instancio uma classe da model e faço acesso aos dados. Por isso, aquele sistema de segurança que eu falei. Por quê? Dentro dessa volta, dificilmente um hacker vai conseguir entrar por vias de usuário dentro de uma model sem passar pelos parâmetros de segurança. O que pode acontecer? Ele invadir o servidor, e aí não é a questão de segurança de sistema em si, e sim do provedor. Por exemplo, a gente tem servidor na hosting. Se o cara invadir o servidor da hosting, ele vai conseguir acessar todos os arquivos de qualquer sistema que esteja lá. Então aí também já não é uma coisa de, já não é uma questão de preocupação nossa, né? Já cabe a cada provedor ter o seu sistema de segurança, seus firewall de segurança lá pré-configurado e funcionando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou querer acessar a minha model core. Então eu vou dizer assim, eu vou declarar uma variável core com duas letras somente. Você vai entender já já porque eu faço isso com esse padrão. É igual. E aqui a gente tem duas formas de acessar a model core. Eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar dentro do meu controlador pai, no caso, a classe controller, ele tem um método chamado load model. Ele tem esse método load model, ele me retorna uma instância da model que eu passar aqui dentro. Então, eu tenho uma model que se chama core. Nesse caso aqui, eu vou dar aqui um eco pré print r na variável que a gente acabou de criar. Qual foi o problema? Falta um ponto e vírgula aqui. E aí, tá vendo? A gente conseguiu instanciar uma model. Agora eu tenho um objeto do tipo model instanciada com o ID da cor, o nome da cor, e aí eu consigo acessar todos os métodos públicos que tem dentro da minha model. Beleza. O que ocorre? Dentro dessa IDE, no caso do Visual Studio Code, eu não posso, por exemplo, chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu quero pegar o set, por exemplo, o get cor. Eu não consigo pegar dentro da IDE. Ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Então, se eu botar aqui, ó, cores,
é igual a esse método, e aqui dentro do meu printr eu fizer isso, ele vai retornar para mim as cores que tem lá salvo no banco de dados. Beleza? Pronto, funciona. Então, esse método load model está funcionando. Porém, para o desenvolvimento, você vai criando, cria outra classe, cria outro método, cria outro método. Às vezes você precisa navegar para o método core de uma forma mais rápida. Por exemplo, eu sei que ela está dentro da model, eu posso chegar simplesmente aqui e abrir. Mas se, por exemplo, eu fizer o seguinte, ó, se eu fizer isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, observe. Digamos que eu estou aqui dentro dos meus controladores. Eu abri aqui. Pronto. Observe agora. Aonde é que está esse método? Eu sei que ele está chamando a model controlador tipo. Eu sei que está lá embaixo, controlador, colaborador tipo, colaborador tipo. Pronto. Qual é o método? O método é colaborador tipos. Colaborador tipos. Pronto. Achei. Foi ligeiramente rápido, mas tem hora que isso demora para você procurar. Agora, se ao invés de eu fizer isso aqui, eu fizer um new diretamente por model, observe que ao digitar core model, ele já inseriu aqui para mim, ó, use app models core model. Eu consigo agora, dentro da IDE, apertar a tecla Ctrl e clicar em cima e vai direto para model. Então, no desenvolvimento, isso é muito rápido. Então, ao invés de usar aqui o, o load model core, eu vou usar o new core model. Mas ali é somente para vocês terem uma ideia de que tem várias formas de você acessar a sua model. Aí dessa forma, eu vou dar um reload aqui, ó, vai funcionar perfeitamente como estava funcionando antes, porque eu consigo acessar a model do mesmo jeito. E aqui agora, a minha variável cr, ela acessa a todos os atributos da minha classe core model. Então, por exemplo, se eu quiser get core, eu tenho. Se eu quiser um get id core, eu tenho. Se eu quiser um get nome core, eu tenho. Se eu quiser o delete, eu tenho. É get delete. Delete, eu tenho. Então, eu posso acessar todos os atributos, e todos os métodos da minha classe core model. Beleza? Então, agora o que acontece? Eu tenho aqui uma variável já declarada que retorna o método getCores. O método que termina com S, eu já sei que retorna todos os cadastros do meu banco de dados. Eu vou chegar aqui no meu banco de dados e vou inserir mais uma cor, botar azul. Vou salvar. Agora a gente tem duas cores, tem azul e tem verde. Então eu vou dar um reload aqui, eu já tenho duas cores, tá vendo? Ele vai me retornar um vetor com uma array dentro, e nesse array tem chave, ID, valor 2, chave, nome, cor, ID, o valor azul. Chave ID 1, nome, tá vendo? Observe que no meu SQL, eu disse que era para retornar o nome da cor, como fala, de A para Z, ao invés de Z para A. Então, observe que o primeiro retorno aqui do meu vetor é azul, porque azul, a letra A vem antes da letra V, obviamente. Então, não vem pelo ID. Se eu quisesse pelo ID, se eu botar aqui, por exemplo, ID cor, e eu der um reload aqui, o verde foi para cima, porque o ID 1 vem primeiro do que o ID 2. Mas eu vou querer que retorne... Eita. Opa. Ctrl Z. Eu vou querer que retorne pelo nome. Pronto. Beleza. Então, a gente está já com um método criado que já retorna as minhas cores. Agora, no meu index, o que acontece?
eu preciso passar isso para o usuário. O usuário não vai ver a coisa desse jeito, ele vai ver uma tabelazinha bonitinha com as cores listando. Como eu não tenho ainda uma view declarada, a gente vai continuar aqui no controlador, a gente vai fazer por etapa, então a gente finalizou a etapa de model, vamos finalizar a etapa de controlador e depois a gente vê na view como é que funciona. Por enquanto, então, eu vou usar aqui o Postman para retornar como status de API, para a gente entender exatamente como é que funciona. Se eu quisesse, por exemplo, retornar aqui as cores em tela, eu poderia, por exemplo, fazer um for each aqui. Se eu quiser, eu posso fazer assim, cores. E aqui é um laço de repetição, eu posso fazer assim, eco. Eu posso botar C, como eu estou acessando um ponto específico do meu vetor, eu posso passar o ID aqui dentro, dessa forma. E posso concatenar aqui com mais uma informação e vou passar o nome da cor. Passar o nome da cor. Então, vamos lá, vamos dar vou comentar isso aqui para ele parar e rodar somente até ali. Pronto, eu já tenho aqui a cor azul e a cor verde. Isso é uma forma visual para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu fiz um for each aqui, eu percorri todos os meus vetores, todos os arrays do meu vetor. Então, cada vetor eu coloquei, cada array eu coloquei dentro dessa variável C. Dentro da variável C, aí eu pude acessar os atributos de cada parte. Então, eu pude acessar o ID, pude acessar o nome. Então, através do array de cores, e eu pude exibir na tela, botei um BR para quebrar a linha e um eco para imprimir na tela a informação. Então, a gente já tem aqui algo mais próximo do usuário. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos apagar essa paradinha aqui que não vai precisar, e vou continuar retornando essa informação aqui, meio que desnecessária, mas o método index, ele praticamente está criado. Daqui para frente, isso é uma forma da gente acessar cores. Se, por exemplo, eu quisesse acessar uma cor única, a gente já vai fazer aqui uma breve. Como eu já declarei que CR é do tipo cor, então eu vou dizer aqui que CR é ID cor, eu vou passar a cor. Observe que ele deu um erro porque ele espera um atributo, ó, tá vendo? Ele espera o ID. Então eu vou pegar aqui no meu banco de dados um ID, digamos que eu quero o ID 2. Então eu quero o ID 2. Então ele vai me retornar aqui ID 2. Pronto. O get cores, não sei se vocês lembram, mas ele não espera nenhum parâmetro. Se eu continuar dessa forma, observe que ele vai continuar me retornando todas as cores. Por quê? Porque apesar de eu ter passado o atributo aqui, eu chamei um método que não espera esse atributo. Então, para funcionar, eu vou tirar esse S, porque esse método aqui, ele espera um atributo. Então, se eu rodar aqui agora, vai me retornar somente a cor azul, porque eu disse que eu queria somente a cor do ID número 2. Entendeu? Mas lá na frente a gente vai poder ver melhor essa parte, que aqui no index dificilmente você vai querer passar um ID aí. Mas lá na frente a gente vai ver casos que precisa realmente passar esse ID. Bom, então o método index, ele já cumpre a sua função, que é de retornar todos os cadastros da tabela. O que acontece é que a view é que a gente vai manipular mais para frente, e aí vai entender como é que a gente vai pegar esses dados que essa variável tem, que são esses aqui, e mostrar para o usuário de uma forma mais amigável. Um outro método que vem em seguida geralmente nas minhas escritas, ele vem nessa sequência. É o método form. O método form,
ele é o seguinte, ele serve para você inserir ou editar uma informação no banco de dados. Então, se ele serve para isso, eu vou dizer aqui que ele pode ou não receber um ID. Então, como assim? Se eu vou editar, o método form, ele vai servir para cadastrar ou editar. É para isso que serve o método form. Então, eu vou utilizar o método form para cadastrar ou editar uma cor. Se eu vier aqui no meu navegador e botar aqui, ó, barra, agora eu botei a barra, eu já vou acessar os métodos que vão ficar abaixo do index. Sem a barra, eu acesso diretamente o método index. Com a barra e o nome do método, qual é o método que eu acabei de criar? Form. Pronto. Então eu quero acessar a form. Agora ele não vai me retornar nada, porque o método form não tem nada. Eu vou dizer aqui, este é meu método form. Talvez dê um erro de caracteres, porque eu não estou dizendo qual é o tipo, mas não, vai funcionar. Este é meu método form. Então eu acessei o método form criando simplesmente o nome e passando ele aqui em cima. Pronto. Meu form já foi criado. Agora, o que acontece? Da mesma forma como eu fiz lá no meu index, eu preciso criar uma instância de cor. Não é isso? Eu posso passar aqui novamente. Uma coisa que eu tenho evoluído dentro da minha estrutura é o seguinte. Já não são todos os projetos, mas alguns projetos meus já estão contemplando essa técnica. É o seguinte. Aqui no meu Core Controller, pode ser que você ache isso aqui, ó. Pode ser que você ache isso aqui, Private Model. E aqui dentro do meu controlador, do meu construtor, eu diga que a minha model recebe uma instância da minha model principal do meu controlador. Qual é a model principal do controlador de cor? É cor model. Então, eu vou dizer que eu tenho uma instância aqui. Então, toda vez que eu for precisar, isso é uma boa técnica, porque é o seguinte, se você observar, eu já escrevi dois métodos, e nos dois métodos eu precisei instanciar a classe model. Então, se eu já instanciei a classe model aqui, eu posso simplesmente, ao invés de usar esse CR aqui, ó, eu posso tirar essa linha, porque eu já tenho instanciado ela aqui. Eu posso tirar essa linha daqui, grupo, e aqui eu acesso o método direto. Aqui. Pronto. Vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque eu já tenho a minha model declarada anteriormente. Então já me economizou uma linha no meu código. Isso aí é uma técnica que eu venho utilizando já há uns tempos para cá, que tem facilitado minha vida. Então, quando eu tenho aqui, tem controladores que eu tenho 10 métodos, e esses 10 métodos instanciam a minha model. Então, se eu instanciei ela aqui, quer dizer que está no construtor, toda vez que eu chamar o core controller, ele vai passar por isso aqui tudo e vai criar a minha instância. E dentro da minha model, do meu método, eu vou simplesmente chamar a minha model. Que nesse caso aqui, a gente está criando uma model ou um método que vai editar ou cadastrar, qual é o parâmetro que eu vou precisar entender nesse caso? Eu estou passando aqui um ID que ele é nulo, ou seja, não tem nada. Agora, se ele tiver, se tiver o ID, é porque eu estou fazendo uma edição e não uma inserção. Se eu estou fazendo uma edição, eu uso o mesmo método form para fazer dois trabalhos. Exibir na tela um formulário de cadastro ou um formulário de edição. Se eu estou exibindo um formulário de cadastro, o formulário vai vir limpo, somente com campo para o usuário digitar. Mas se ele estiver fazendo uma edição, eu vou fazer uma
como é que fala? A usuária da prova. Então, o que acontece? Eu estou passando um ID aqui. Se ele tiver zerado, sem nada, eu vou seguir a minha vida e vou aqui, ó. Dar aqui. Nenhum ID. Faça o cadastro. Pronto. Se eu não passei nenhum ID, eu vou fazer um cadastro. Agora, se tem um ID, eu vou dizer o seguinte, ó. Atualize o ID, 2 pontos, botar um ponto para concatenar. Ó, atualize o ID que eu passei. Então, vamos lá. Vamos ver na prática como é que funciona. Vou botar um exit aqui para ele não correr solto. Então, o que é que acontece? Eu acessei o meu método form. Eu não estou passando nenhuma informação. Então, eu vou dar um send aqui. Pronto. Nenhum ID faça o cadastro. Então, eu entendi que não tem nenhum ID passado. De fato, não tem nenhum ID. Eu passei ele limpo. Agora, se eu passar aqui, ó, barra número 2, e der um send de novo, eu vou dizer que é para atualizar o ID número 2. Entendeu como é que funciona? Então, o mesmo método form, ele faz tanto uma inserção, no caso de quando não tem um ID, como uma edição, quando ele encontra um ID, quando é passado um ID. Agora, como é que eu passo esse ID? Pronto, na minha view, eu vou botar um botão de editar em algum lugar, e quando clicado nesse botão de editar, eu vou passar essa rota, cor, form, barra, o ID do meu cadastro que eu quero editar. E aí o que acontece? Se tem um ID, na mesma tela de form que a tela de cadastro, eu vou retornar as informações daquela cor. Então, se tem um ID, eu preciso pegar uma cor que tenha aquele ID. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui, ó, que a minha model, ela vai instanciar um atributo passando o meu ID. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha model que eu instanciei, né? Isso. E estou passando para ela o ID. Qual é o ID? O ID que eu vou passar através desse atributo. Então, se eu passar aqui, ó, se eu pegar aqui, se eu dar um clique, ele vai cair dentro daqueles métodos que eu fiz as verificações. Agora, nesse caso, eu estou fazendo a verificação aqui na model, mas eu poderia, além de estar aqui, ó, o ID, eu poderia fazer o seguinte. Então, vamos continuar com o ID. Depois eu falo nesse ponto que seria as verificações de segurança que eu faço na model, que eu também vou fazer aqui no controller, mas na frente a gente vai conseguir entender. Então, aqui agora, já que eu tenho setado um ID cor, eu posso chamar a minha cor, será igual a minha model, e a minha model, ela vai pegar o método getCor. Por que o método getCor agora e não cores? Porque o método getCor, ele espera que eu passe um ID cor. Então, se você abrir aqui, ó, ele está esperando um ID cor. Então, eu passei o método ID cor aqui pelo método set, não é isso? E a forma de você passar a informação para atributo de uma classe no PHP é através do método get e set. Então, o set você armazena informação, o get você pega informação. Então, aí você armazenei aqui a informação do ID dentro do set ID cor, e aqui dentro eu pego esse ID cor, passando dessa forma linda e maravilhosa e retornando somente aquela cor específica. Então, se eu passei aqui uma cor, eu vou somente aqui, ó, dar um print R, só para a gente ver a cor que retorna. Isso aqui é debugando, viu? Vou passar um print R e vou passar a cor que eu recebi com essa movimentação que eu fiz. Pronto. Se eu não passar nada aqui, nenhum valor, ele vai continuar funcionando e dizendo que nenhum ID foi passado. Faça um cadastro. Pronto. Agora, se eu passar aqui o número 2, ele vai pegar uma cor que tem o ID número 2 e vai me trazer o ID cor número 2 e o nome cor azul. Então, se eu passei um ID, eu posso editar
com base naquele ID que eu passei. Entendeu? Então, essa é a forma que você vai ter de fazer inserção ou exclusão ou edição de cadastro na tabela do banco de dados. Uma vez feito isso, esse form ele funciona para exibir na view, o usuário ver o formulário, por isso o nome form, o usuário ver o formulário na tela e fazer os inputs, né? Colocar lá o nome da cor, uma outra atributo que caso tenha na tabela, você vai poder exibir dessa forma. Mas isso aqui já é o suficiente. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para carregar essas informações na view para o usuário poder ver de uma forma mais amigável. Mas isso aí a gente vai ver quando estiver falando sobre views. Agora nós estamos falando sobre controller, isso aí já é o suficiente. O nosso terceiro método, que vem na mesma sequência, a gente vai ter o método set. Para que serve o método set? Vamos lá na model que a gente vai pegar uma colinha. O método set ele serve para inserir, no caso, ou para atualizar uma informação no banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Aqui agora, eu tenho que fazer o seguinte. A minha tabela cor, ela espera dois atributos, o ID e a cor. Porém, o ID, ele é gerado automaticamente. Então, quando se tratar de um cadastro novo, eu não vou passar o ID, eu vou passar somente o nome da cor. Então, o que acontece? Como o método form vai fazer esse gerenciamento para mim, se tem ID ou não, eu vou chegar aqui e vou declarar o seguinte. Ó. Eu vou dizer que a minha model... Observe o seguinte, se você declarou um valor nesse método aqui, aqui já é um pouco de PHP. Ele está internalizado aqui dentro. O que eu declarei aqui dentro da função index, eu não consigo pegar aqui em form. Então, se eu precisar dessa mesma informação em form, eu tenho que declarar novamente. E se eu precisar dessa declaração, dessa informação em set, eu tenho que novamente declarar. Então, eu vou pegar aqui o meu set ID cor, e aí o método set ele tem o seguinte, ó, está no form, vamos passar aqui o set. O set ele vai esperar um método de request, um post. Então, se é um post, eu vou chegar aqui em body na minha aplicação. Depois a gente vai ver como faz isso na visualização do usuário. Então, eu vou usar somente para simular. Então, eu vou passar um ID cor e vou passar o nome da cor. Agora, a informação é, eu disse que quando se trata de uma inserção, eu não recebo o ID cor. Mas quando se trata de uma alteração, eu vou esperar o ID cor. Então, de uma forma ou de outra, vai cair aqui dentro do método set. Então, eu tenho que passar aqui para dentro esse post aqui, o ID cor, que vai vir vazio ou vai vir com algum valor. Então, isso não vai fazer diferença, porque quando ele chegar aqui dentro, ele vai chamar o método set da model, que vai verificar se existe a cor. Se existe o ID cor, ele vai atualizar. Se não existe o ID cor, ele vai inserir. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui agora. Dentro do controlador, assim como na minha model, eu tenho inúmeros métodos, como eu falei, de verificação de segurança. Eu tenho para verificar se um número é inteiro, se é uma string, se é data, se é um e-mail, se é number, e por aí vai. Então, o controller, ele também tem alguns métodos de segurança. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu estou passando um atributo através do método post, eu vou chamar ele desta forma, get post, e aí eu vou dizer qual é o tipo de parâmetro que eu estou esperando do ID cor. Vamos lá. Um ID cor é um tipo inteiro, então ele vai esperar aqui para mim um post int. Pronto. Agora, se eu estou passando um post, o que é que eu tenho que passar ali agora? Eu tenho que passar o nome do meu post. Então, o nome do meu post é ID cor. Isso é uma boa prática, porque é o seguinte, quando o projeto fica grande, você tem um padrão. Então, sempre que você for setar um atributo, usa o mesmo nome sempre. Se eu tenho ID cor, em nenhum momento eu vou botar um outro valor que seja com um nome diferente. Por exemplo, se eu quiser botar aqui só ID,
eu posso fazer isso. Só que aqui, como parâmetro, eu não posso passar ID por mais, que ele não vai receber. Eu vou passar somente o ID. Vai funcionar. Tanto é que se eu der um clique aqui, não vai retornar nada, porque ele não faz nada ainda, mas vai funcionar. Então, o que acontece? Para ficar padronizado, eu vou passar o mesmo nome que está lá na tabela, para ficar mais fácil de entender depois. Então, vamos passar o negócio certinho. Vou salvar aqui. Não vai retornar nada, porque não faz nada ainda, mas ele já recebeu o parâmetro cor. Pronto. Um outro parâmetro que a minha tabela espera receber é o nome da cor. O nome da cor, a gente vai ter que declarar aqui, vou copiar aqui esse dado, vou botar aqui nome, cor, é isso. Nome, cor, ele espera também um atributo. O atributo é... Deixa eu fechar isso aqui também. O atributo é... e agora é o seguinte, a minha verificação, eu não posso mais verificar um inteiro, eu tenho que verificar o quê? Se é uma string, eu vou achar. Então vai ser um get post. Aqui ao invés de string, eu posso usar string e posso usar o param. Qual é a diferença? O param para textos grandes e a string para textos curtos. Então, como eu estou esperando um texto de no máximo 50 caracteres, que como é um texto curto, eu vou botar para verificar se é uma string. Pronto. Nesse caso aqui, a minha instância de model, ela já tem o valor no campo ID e já tem valor no campo nome. Então, aqui agora eu posso chegar aqui simplesmente e dizer o seguinte, ó, que o ID é igual a 7. Pronto. Se eu fizer isso aqui, com base nessas informações que eu tenho, ele vai funcionar. Ele vai criar um cadastro sem nenhuma cor, sem nenhum nome. Quer ver? Ó? Pronto. Isso não é bom, né? Porque ele vai criar um campo vazio. Ó. Tá vendo? Ele criou um campo sem nenhuma cor. Mas funciona. Para não deixar cadastrar campos com nome vazio, aí eu tenho que fazer as verificações dentro do meu sistema, que pode ser tanto aqui dentro, como dentro da tabela, como dentro da model e por aí vai. Então, eu posso fazer inúmeras verificações. Existe um parâmetro, e aqui eu vou... Um parâmetro, um método dentro do controlador, que se chama o seguinte. Está aqui, validate é igual a this. Validate post. Aqui eu vou ter um acesso a ele. E eu vou passar um atributo chamado required. Dois pontos. Os meus campos que eu tenho, que eu estou fazendo as verificações. Então, o que acontece? Tem esse método de validação, ele vai validar todos os meus tipos de dados, principalmente, mais um dado que não tenha nenhuma serventia, no caso. Eu tenho aqui um código em um desses projetos que já está pronto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que aqui tem. Eu acho que aqui está já pronto. Aqui. Vou mostrar para vocês, que eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo código. Então, o que acontece? Eu tenho um validador, ele vai perguntar para mim se o nome da cor está lá dentro, né? Eu vou passar um array de campos requerido. Quais são os campos que são requeridos? O nome da cor. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar aquele validador que eu acabei de testar, se isso existe. Pronto. Dentro de required, ele vai fazer um for each para ver se aquele post existe. Se não existe, ele vai retornar um erro. Então, o que acontece? Aqui dentro, esse método de validação, ele retorna duas classes.
duas possibilidades, ou sucesso ou erro. Se for sucesso, significa que eu posso cadastrar e seguir com a minha vida normalmente, beleza? Porém, pode ser que dê algum erro. Se der um erro, eu vou querer mostrar na tela para o usuário, por exemplo, aqui, ó. Eu vou querer mostrar na tela para o usuário a mensagem de erro que esse resulte, no caso, essa instância desse método, criou. Então, vamos lá. Se eu botar aqui agora, no meu cadastro, e tirar o nome da cor, ele vai dar um erro e vai dizer, ó, vou botar aqui direção para ficar mais fácil de ler. Ele vai dizer, ó, o erro foi aonde o erro? O erro foi no field nome de cor, é um campo obrigatório, que diz o seguinte, ó, ocorreram erros de validação. Então, o meu campo lá, se eu estiver manipulando para mostrar no usuário, o que é que acontece? Nesse momento, no formulário, o campo nome e cor vai ficar vermelho e vai aparecer uma mensagem dizendo, ó, o campo nome e cor é obrigatório. Pronto. É legal fazer isso aqui? É. Eu faço dificilmente. Por quê? Porque quando isso aqui ocorre, de verificar se isso existe ou não, o usuário já chegou até aqui. Então, significa dizer que já houve processamento de dados, já houve gasto de memória, de processador, de tempo. O sistema fica lá carregando para verificar essa informação. Então, é um custo de tempo dentro do seu sistema que é praticamente desnecessário. Por quê? Porque dentro do meu formulário, lá na View, eu posso dizer que o campo nome é obrigatório. Então, eu não preciso nem chegar aqui e fazer essa validação. Mas é possível. Então, se você quiser fazer, beleza. Mas se não quiser, simplesmente desconsidera tudo isso aí que eu fiz da validação e bota o seu negócio direto. Agora, tendo a consciência de que pode ocorrer de cadastrar, se você não fizer essa validação no seu formulário lá na View, você vai correr o risco de cadastrar cores, nesse caso aqui, sem nome, beleza? Uma outra coisa que é importante é o seguinte, lembra daquele método que eu fiz, que verifica se a cor já existe? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma verificação aqui que vai precisar selecionar o seguinte, se existe, se não existe, na verdade, uma negação. Se não existe o ID cor, significa que é um cadastro novo. Então, se é um cadastro novo, o que eu vou fazer? Eu vou verificar novamente aqui. Model get code by nome. Esse get code by nome, ele espera receber o nome da cor, que eu já sinalizei aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, se isso aqui existe, eu vou botar aqui o seguinte, ó, vou responder para o usuário, eu vou responder com JSON encode, e aqui dentro eu vou passar um array, e dentro desse array a gente vai passar chave, vou botar assim, erro, não, vou botar success, como é? É success, isso, o valor dele vai ser um boolean como falso, certo? E vou passar também um outro valor para ele, que é a mensagem. Qual é a mensagem que eu vou passar para ele? Eu vou dizer que essa cor já existe. Pronto. Só que se eu não botar, como eu devo somente um eco aqui, isso aqui não para o código. Então, temos que chegar aqui e botar um exit para frear o código e não deixar ele seguir em frente. Pronto. Então, se eu não estiver passando um ID e eu passar, por exemplo, a cor, vamos ver uma cor que já existe lá no banco. A cor azul, vamos lá, cor azul, significa que vai me retornar aqui uma mensagem de erro dizendo que a cor azul já existe. Bora ver.
Pronto. Tá vendo? Vai dizendo, ó, o sucesso foi falso, porque não houve o cadastro, e essa cor já existe. A cor azul já existe. Se eu passar aqui, por exemplo, roxo, roxo, se eu passar roxo, vai funcionar. Ele não vai retornar nada, porque eu não botei para retornar nada em caso de sucesso, mas o cadastro aconteceu, tá vendo? Roxo. Inclusive ficou maiúsculo, porque esse post string, ele deixa o texto em maiúsculo, tá vendo? Para evitar isso, eu vou usar um outro método de verificação, que é o getPostDefaultParameters. Ele não deixa o texto maiúsculo. Então, eu vou apagar aqui esse roxo para não ficar fora do padrão. E vou colocar novamente para cadastrar o roxo. E aqui a gente vai procurar novamente. Está lá o roxo, só que agora minúsculo. Beleza. Agora o que acontece? Ocorreu o cadastro, tudo certinho. Eu vou fazer o seguinte. Se o cadastro, no caso o ID, existe, é porque o cadastro ocorreu com sucesso, não é isso? Porque o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz a verificação. Se a verificação passou, por exemplo, se eu verificar aqui no meu cadastro e passar o número 5 aqui no meu update, aqui ID cor 5, e aqui botar somente um S no final, ele vai atualizar. Ó. É? Ele atualizou, normal. Se eu vir aqui, ele vai estar com S lá. O ID continua 5, mas fica com ID com o nome roxo. Porque eu passei o ID. Então, se eu passei o ID, ele vai atualizar ao invés de inserir um novo. Tirei o S novamente. Tá aí sem o S agora. Pronto. Então, o que acontece? Ocorreu tudo bem, deu tudo certo. Eu vou querer mostrar uma mensagenzinha na tela para o usuário. O sucesso aqui agora vai ser true. E aqui eu vou dizer o seguinte. Cadastro efetuado com sucesso. Pronto. Cadastro efetuado com sucesso. Em alguns casos, vão ocorrer algum erro. Geralmente, se é um erro de inserção, por exemplo, eu vou pegar aqui propositalmente e vou botar aqui um S. Esse campo, cores, não existe. Então, se eu tentar inserir aqui agora uma nova cor, preto, ele vai me dar um erro. Pronto, tá vendo? O erro já é próprio do SQL. Então, esse erro aqui diz o seguinte, ó, que a coluna não foi encontrada. Qual é a coluna? A coluna cores, porque realmente ela não existe. Eu botei o S somente para dar o erro. Então, eventualmente, alguns erros vão ocorrer. Porém, tem erros que são genéricos e que a gente não sabe quando e nem como vão ocorrer. Então, o que acontece? Eu vou deixar uma mensagem aqui, padrão. Eu botar assim, ó, ocorreu um erro. Esse erro, não sei, porque não é um erro tratável, é um erro que eu não consigo identificar, porque erro de digitação, de PHP e de cláusula vão cair antes de chegar aqui. Os erros de MySQL vão cair quando chegar aqui. Então, pode ocorrer um outro tipo de erro. Qual? Não sei. Então, para erros que eu não sei, eu boto isso aqui. Ocorrer um erro. Simples assim. Pronto. Então, o nosso método de cadastro, o método set, ele já está funcionando tanto para cadastro. Se eu botar aqui preto, ele vai dar um erro, porque já tem o cadastro com o nome de preto. Ah, não, o preto não existia ainda não, que eu botei para dar o erro, não foi? Aí, preto. Agora, se eu botar de novo, ele vai dizer que já existe, essa cor já existe. Então, aqui agora o preto, eu vou pegar aqui em preto, eu quero que todos os meus cadastros que eram pretos, fique branco agora. Michael Jackson. E o ID 6. Pronto. Pronto, cadastro efetuado com sucesso, porque ele só vai atualizar somente o nome da cor, porque eu passei um ID. Pronto, agora é branco. Vou querendo, posso voltar de novo, 3. E aí, o que acontece? Todos os meus animais que têm a cor com ID 6, eles não vão sofrer alterações. O que vai sofrer alteração é somente a tabela de cor. Relacionamento de tabelas, é isso aí. Beleza, o método 7. Agora nós temos um outro método,
que é também muito importante, que é o método delete. Geralmente, dentro do meu controlador, você vai encontrar assim, ó, del. Mas pode estar delete também. Uns projetos mais antigos, vai achar apagar. Pode acontecer de encontrar um apagar aí perdido. Mas, enfim. Pronto, o método delete é o seguinte. O método delete, eu vou verificar primeiro. Primeiro que eu vou receber aqui, obrigatoriamente, um ID. Obrigatoriamente. Em alguns casos, onde eu quero excluir toda a tabela, eu vou botar esse ID como nulo. Mas é em alguns casos. Mas nesse caso aqui, obrigatoriamente, ele tem que passar um ID. Então o que acontece? Se eu chamar o método del aqui e não passar um ID, ele vai dar um erro. Tá vendo? Por que o erro? Porque ele espera receber um parâmetro. É isso, ó. Tá vendo? Ele espera receber um argumento e o argumento não foi passado. Então, eu tenho que passar aqui o ID. Então, vamos lá. Vamos passar o ID do último cadastro que a gente fez. Qual foi? 6. Pronto. Vamos passar aqui o 6. Então, ó. Pronto. Ele vai funcionar. Beleza. Não apagou ainda. Tá aqui ainda a informação. 6 ali, o preto. Porque eu ainda não fiz a chamada para minha model. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de verificar se tem, eu vou fazer uma outra... Não, outra coisa também importante, ó. Esses atributos que são passados aqui são sanitarizados, então pode ser que você não precise fazer essa verificação de segurança. Mas como eu sou doente por isso, eu vou passar aqui, ó, um diz, um filter, não tem aqui não, é? Meu Deus, aqui é o controller, diz, get, aqui, pronto, eu vou passar, vou pedir para ele verificar o meu get ID, e vou fazer uma verificação aqui se está tudo certo. Pronto, está tudo certo. Se eu passar aqui, ó, um ABC, olha o que vai ocorrer, ó. Tá vendo? Ele vai funcionar. Porém, esse ABC, ele não vai ser contabilizado. Por quê? Porque eu disse que o meu ID, ele é, quer ver? Um eco. Eu disse que é no tipo inteiro. Então, a minha verificação que eu estou fazendo aqui, ó, ele está negando porque tem um ABC lá em cima. Agora, se eu tirar isso aqui, droga, tem que passar o ID aqui. Peraí. Não é post-int, não. É filter. Ué, não tá aqui, não? Aqui, filter int. É esse? É. Filter int. É esse aqui. Eu tava declarando ele com o nome errado. Deixa eu ver se é isso. É esse mesmo, filter int. Fantasticamente. Oh, meu Deus. Aí tu me quebra. Bora, próximo. Pronto. Aí se eu, vamos dizer que eu bote aqui alguma coisa que não seja um número. Não era para ele passar, porque ele passou. Oh, gente. É isso aqui, ó. Filter. Não, não é isso aqui, não. Eu mudei essa bosta tem poucos dias e parece que eu botei errado. Filter vai int. É isso aqui, ó. Cadê? Number. É isso aqui. É. Cadê? Pronto. Agora vai. Não foi, não.
Ué. Replace nome. Oh, gente, perdão. Tava certo lá. Tava certo. O doido é eu, é porque eu tenho que pegar aqui, ó, como eu declarei, a variável sobrescrever. Eu tenho que botar ele correto, do jeito que eu fiz a sanitize lá, ó. Aí, exatamente. Aí o que é que acontece? Eu mesmo que eu passe aqui qualquer outro valor que não seja um inteiro, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Ele tira todos os valores que não são inteiros e retorna para mim somente o número inteiro. Isso evita de problemas de segurança mais na frente. Então, como eu estou repetindo a mesma informação aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar, eu vou reescrever a variável. Isso é possível dentro do PHP, é uma das poucas linguagens que é possível fazer isso. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se eu estou passando um parâmetro, eu espero receber esse parâmetro, eu nem vou fazer o filtro sanitize, eu vou botar aqui um get id, e se eu der um send aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu tirar todos os pronto, esse aqui já vai dar um erro porque eu não passei nada. Então, se eu passar o número 6, ele vai retornar para mim somente o número 6. Pronto, beleza pura. Então, o que acontece? Eu fiz um filtro aqui para ver se está passando um número inteiro. Essa função, ela espera receber um ID, obrigatoriamente. Você tem que passar um ID. Tem que ser um inteiro. E a partir disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha moda novamente, ou seja, se eu declarei uma nova função, eu tenho que declarar novamente a minha moda. Então, eu vou setar de novo o ID da cor, passando o meu ID. Pronto. E agora, já que eu já tenho um ID, o meu método delete, ele espera receber um parâmetro que é um ID. Então, o que que acontece? Eu vou chamar aqui a minha model e vou passar o meu método delete. Pronto, vai funcionar corretamente. Então, se nada disso deu nenhum erro, porque se der algum erro, significa ele vai estourar na tela o erro que deu. Então, se não deu nenhum erro, eu vou botar aqui, cadastro excluído com sucesso. Pronto, se eu clicar aqui, ele vai funcionar e vai excluir, ó. Pronto, cadastro excluído com sucesso. E lá, nas minhas cores, vai faltar a cor número 6, porque eu acabei de apagar. Então, o método delete é um dos mais simples que tem, porém, a gente tem que ter somente esse cuidado para não passar informações de... como é que fala? Com SQL inject ou qualquer outro tipo de malícia. Apesar de, aqui dentro da nossa model, já existe essa verificação de segurança, mas às vezes, quando eu estou com muita pressa para fazer alguma coisa, eu faço somente no controlador. Na verdade, só precisa de um, ou nenhuma no outro, mas quando eu estou com tempo, eu faço nos dois. Mas só para mostrar que tem a possibilidade de você fazer, tanto na model quanto no controlador. Então, desse jeito, a gente já finaliza a nossa parte de controlador. A gente já conseguiu entender como é que faz para listar todos, como é que faz para listar, para chamar uma model no nosso controlador, para listar todas as cores, para fazer um cadastro ou uma edição, não é isso? O método que insere, o que atualiza, como retornar erros na view, para o usuário ter uma interação, né, e saber o que é que está acontecendo naquele momento, e como deletar um cadastro, fazendo uma verificação para ver que tipo de parâmetro ele está recebendo ali. Beleza? Então vamos embora dar uma pausa para a gente almoçar. Quando for mais ou menos 1 hora da tarde, a gente volta para ver a parte de visualização, a parte de views, que também não é muito demorado não, mas é a parte principal porque é a parte que mostra as coisas para o usuário. Então, essa mesma rota que a gente está criando aqui de cadastro de animais, a gente vai fazer... deixa eu limpa aqui. Limpa. A gente vai fazer uma parte visual para os usuários conseguirem ver na tela, no caso, ver aqui, ó, a lista de cores
e poder inserir novas cores ou deletar novas cores. Deletar as cores que existem no banco de dados. Beleza? Marquinho. Marquinho. Pronto. Uma hora nós estamos de volta. Cadê? Antônio? Hã? Ele saiu? Saiu que hora? Ah. Ele mandou um áudio aqui, vou ver o que é. O bobo tá enganando. Pausa aí o vídeo.